Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus nos abençoe os corações. É com grande alegria que retornamos para mais um episódio da nossa série de estudos da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Antes de mais nada, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os amigos e amigas que deixaram seus comentários, que nos trouxeram dicas, sugestões, que participaram de algum modo. Nós ficamos muito felizes em ver esse estudo se tornar realmente um estudo colaborativo, porque assim todos nós aprendemos muito mais e as nossas reflexões serão sempre mais ricas. Então que o alto nos abençoe e nos inspire nessa jornada aí por desbravar coletivamente essa obra e extrair dela toda a riqueza espiritual que ela nos tem a dar. Até o momento, nós nos concentramos mais numa introdução à obra. No primeiro estudo, nós nos dedicamos a fazer aí essa introdução, apresentando o objetivo, as finalidades da obra, qual o intuito do autor quando a escreveu. Apresentamos a estrutura da obra, dividida em 5 partes fundamentais, e trouxemos também uma biografia, para aqueles que ainda não conheciam, do seu autor, desse grande apóstolo do Espiritismo que é Leon Denis. Nos estudos 2 e 3, nós entramos no estudo da obra, propriamente dito. Entramos ali no capítulo 1, da primeira parte, que é também, de certo modo, uma introdução. Leon Denis vai nos convidar a fazer um voo panorâmico, histórico, às grandes civilizações e tradições religiosas do passado, buscando entendê-las melhor à luz agora da revelação espírita. Ele vai fazer esse contraponto no próprio título, as religiões e a doutrina secreta, o plural e o singular, como a mostrar ou dar-nos uma pista de que, para além dos aspectos exteriores que diferenciavam essas tradições, então o culto, a forma de adoração, a linguagem, os simbolismos, os paramentos, para além de tudo isso, das diferenças, existia um elemento unificador, essa doutrina secreta, esse corpo central de ensinamentos que as unia todas, muitas vezes inacessível à multidão, ao vulgo, e acessível apenas àqueles chamados de iniciados. Elemento unificador ou fio condutor, porque todas elas partiam essencialmente de uma mesma origem. Todas as revelações espirituais na Terra vêm essencialmente de uma mesma origem, que é o Cristo de Deus, o coração amoroso e a sabedoria gigantesca desse Espírito que espraia essas revelações de acordo com os tempos e com os povos através dos seus inúmeros mensageiros. Então, embora a embalagem exterior, as formas exteriores sejam distintas, alguns elementos centrais as unificam porque procedem da revelação que vem do Cristo. Então a ideia nesse capítulo primeiro, que Denis quer nos mostrar, é ajudar-nos a identificar essa doutrina secreta, esses elementos unificadores. E é o que ele vai desdobrar nos capítulos subsequentes, indo a cada uma dessas tradições e nos mostrando ali, nos ajudando a enxergar esses pontos que, ele vai dizer, eram justamente já os germes do próprio Espiritismo. Ele quer também demonstrar que o Espiritismo é de todos os tempos, algo que o próprio Kardec se dedicou a fazer e falou muitas vezes, como por exemplo na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em artigos que ele traz na Revista Espírita, por exemplo, um artigo muito interessante em que ele vai mostrar ou analisar o próprio druidismo, a doutrina druídica e mostrar como que o Espiritismo ali já estava, claro que não em sua plenitude, não em sua totalidade, mas já existiam ali germes de grandes verdades que o Espiritismo vem posteriormente conjugar. Então esse é outro ponto que ele quer destacar nesse primeiro capítulo, mostrar esse Espiritismo de todos os tempos e que o Espiritismo dos tempos modernos, aquele que nasce com o Livro dos Espíritos, nada mais é do que a síntese de todo esse passado, É a coesão, é o agrupamento de todas essas revelações ou verdades esparsas, muitas vezes misturadas com criações humanas, incompreensões humanas, superstições, que o Espiritismo agora vem congregar de modo coeso, de modo harmônico, num corpo filosófico doutrinário, de consequências morais, portanto religiosas, e de base empírica, experimental, portanto científica.
Então o Espiritismo sintetiza tudo isso, congrega tudo isso e, claro, acrescenta ou agrega novas revelações. E aí nasce o Espiritismo, o espiritualismo moderno, como Leon Denis gosta muitas vezes de chamar, mas ele já era de todos os tempos e ele já estava lá nessas doutrinas secretas, ou melhor, nessa doutrina secreta que permeava essas religiões do passado. Por isso ele diz nesse primeiro capítulo que o Espiritismo é como que a ressurreição dessa doutrina secreta, agora acessível a todos e desprovida desses elementos, desses acréscimos humanos. Porque o Espiritismo agora nos ajuda a olhar melhor e separar o que era o trigo da revelação divina do joio das misturas dos acréscimos humanos. Então, esse é o objetivo desse primeiro capítulo. Denis está, de certo modo, seguindo a orientação dos próprios Espíritos. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 628, quando orientam Kardec e a todos os espíritas a fazerem esse tipo de estudo, né? Olha, nenhuma dessas tradições, religiões e filosofias do passado é desprezível. Todas elas têm um grande cabedal, uma grande possibilidade de aprendizado, de instrução para aquele que sinceramente o queira fazer. Basta que utilizemos esses recursos que o Espiritismo nos traz para olharmos e fazermos esse discernimento entre o que era divino e o que era humano, entre o que era eterno, revelação, portanto, e o que é transitório, o que é acréscimo momentâneo. O que realmente foi plantado pelo Pai, como diz Jesus, e o que eram as plantas plantadas pelo homem que haveriam de ser arrancadas. Então, basicamente, esse é o mote, o objetivo desse primeiro capítulo. Fazer essa viagem histórica, apresentar esse primeiro panorama, convidando-nos a pensar em termos universais. O Espiritismo quer trazer esse aspecto universalista da revelação, ensinando-nos a enxergar para além daquilo que nos diferencia, que é sempre secundário, para nos unirmos, nos congregarmos em torno daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental e que é universal. Então, esse é outro aspecto interessante desse primeiro capítulo. Então, Denis vai traçar esse panorama e então ele vai entrar agora numa parte mais prática, do capítulo 2 em diante. Ele vai conosco, nos guiando nesse processo de identificar esses elementos da doutrina secreta, esses elementos do Espiritismo, poderíamos dizer, que já estavam presentes nessas grandes tradições espirituais e que agora o Espiritismo vem resgatar num todo mais harmônico e mais coeso. É importante frisar, então, a partir do momento que vamos entrar agora no capítulo 2, no estudo dessas tradições, que a proposta de Denis aqui não é aprofundar-se em nenhuma delas. Ele quer apenas ilustrar aquilo que ele desenvolveu no capítulo 1. Nos ajudar a encontrar esse fio condutor. Então, ao falar dessas civilizações e dessas tradições religiosas, ele vai dar uma visão geral, né? Porque o escopo do livro mesmo é essa visão panorâmica. Não é aprofundar, explicar com minudências cada uma delas, porque senão fugiria-se do objetivo da obra, que era uma obra resumida e tudo mais. Então, aos que interessarem-se em aprofundar em cada uma dessas tradições espirituais, elas são muito vastas, tem muita obra, muito conteúdo, e aí fica do interesse de cada um. Mas aqui nós traremos alguns pontos centrais, alguns ensinamentos centrais de alguns dos mestres principais dessas tradições religiosas, dessas tradições espirituais. Então isso é importante a gente destacar para que não se fique pensando que Denis foi muito superficial. Não, era o escopo da obra. Ele queria apenas ilustrar como que a gente pode encontrar, para além desses aspectos exteriores, do culto, dos simbolismos, esses elementos unificadores, as grandes verdades que o Espiritismo hoje traz também. E mais do que isso, ao falar das civilizações ali, muitas vezes ele vai falar também dos desvios, das quedas. E é importante que se entenda que ele assim fala unicamente no sentido de instrução. Nós aqui falaremos desses desvios, né? Desses desvios do projeto original, da revelação primordial, como quem sabe, como quem está consciente que essa história é a história da humanidade inteira. Se não participamos daquele grupamento em específico,
ou daquela tradição ao longo das nossas reencarnações, participamos de outras que também se transviaram, se equivocaram em alguns aspectos. Então é unicamente no sentido de instrução que aqui se analisa também os tropeços desses povos, dessas tradições, no sentido de realmente enriquecermos a nossa visão. Então, feita essa introdução, nós podemos agora ir a essa primeira civilização ou tradição que Denis escolhe trabalhar, e não por acaso. Ele vai escolher a Índia. E quem vai nos ajudar muito nesse estudo é, mais uma vez, nosso querido benfeitor Emmanuel, que no livro A Caminho da Luz também dedica um capítulo inteiro, o capítulo 5, a falar sobre a gênese dessa civilização e a tradição espiritual que ela nos trouxe através aí do hinduísmo. Então, como a gente falou nos primeiros estudos, nossa dinâmica aqui será sempre esse bate-bola, né? Esse diálogo entre Kardec, Denis e Emmanuel, mostrando como que eles se complementam, como que eles conversam mesmo e se afinizam em muitos pontos. Então, Denis vai dizer que a Índia é aquela primeira base, primeira fonte civilizatória e mesmo de tradições religiosas e espirituais. Então ele vai escolher ela porque ela é a grande mãe civilizatória, é a grande mãe das religiões e das filosofias que ainda hoje aí se perpetuam em toda parte. Algo que o próprio Emmanuel também vai ressaltar nesse capítulo 5. Né? A própria linguagem, o sânscrito também, vai guardar estreitas afinidades com as linguagens de quase todos os povos do Ocidente. Então, ela tem esse caráter de ser mesmo uma fonte. E por isso ela é escolhida por Denis aqui para ser a primeira trabalhada, porque foi a primeira a trazer também registros escritos acerca da lei divina e da vivência e compreensão da lei divina. Então, para além dos escritos da própria natureza, para além das escrituras na própria natureza, né, do livro da natureza, os primeiros livros que trazem aspectos de reflexão sobre a lei divina, seus atributos, a sua vivência, serão os chamados Vedas, que são, sem sombra de dúvidas, aí, os principais livros da tradição hindu. Então ele diz logo no segundo parágrafo, né, que para além das escrituras da natureza, os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina, essa doutrina secreta, são os Vedas. Mais adiante, no terceiro parágrafo, ele diz: os hinos védicos igualam em grandeza e elevação moral a tudo que, no decorrer dos tempos, o sentimento poético engendrou de mais belo. Então ele vai já exaltar essa beleza poética, essa grandeza espiritual desses primeiros registros, desses primeiros escritos acerca da revelação e da compreensão da lei divina. Escritos que datam de milênios antes do próprio Jesus, né? Antes do próprio Cristo, antes mesmo do estabelecimento da civilização egípcia, do povo hebreu, já estavam lá os primórdios dessa civilização hindu e, portanto, da tradição dos Vedas. Mas para a gente entender melhor o conteúdo espiritual desses Vedas, dessa tradição espiritual, nós precisamos também entender a origem ou a gênese dessa civilização. Porque muito do conteúdo espiritual que eles vão transmitir, né, da sua contribuição para a humanidade, para o porvir, vai estar relacionado com a sua própria experiência, a experiência daqueles espíritos, as suas lutas e também as suas conquistas. Então, entendendo melhor a gênese espiritual dessa civilização, eu consigo entender melhor o conteúdo espiritual daquilo que eles trouxeram, da mensagem de que foram portadores. E quem vai nos ajudar muito a entender essa origem civilizatória do hinduísmo, né, do povo hindu, daquela sociedade que se formou ali no entorno do rio Ganges, é o nosso querido Emmanuel, que vai, nesse capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, nos dizer que a relação ou a gênese desse povo, dessa civilização, está muito relacionada àqueles povos degradados na Terra.
Como sabemos, são 4 grupamentos principais e um deles é justamente esse grupamento que deu origem à civilização indiana, ali, né, ao povo hindu. Emmanuel vai dizer que dos 4 grupamentos que vieram, o primeiro que se organizou em sociedade, o primeiro que estabeleceu uma organização mais bem estruturada foi justamente o povo hindu, que se estabeleceu ali no entorno do rio Ganges. Então nós temos esse povo, nós temos depois a civilização egípcia, os egípcios, nós teremos depois o povo hebreu e depois a grande família indo-europeia. São esses os 4 grupamentos que estavam em degredo na Terra, né? Esse último, a família indo-europeia, como que descendentes mesmo desses primeiros aí, os hindus, os árias, né? E a gente já vai entender qual a relação de descendência entre eles e quais as características que os diferenciavam. Mas então é importante entender que esses foram os primeiros a se estabelecerem na forma de uma sociedade. E os que ali ficaram, naquela região, foram desses espíritos degradados os que se portaram de maneira mais resignada. Os que, para além da perda, né, para além da tristeza, da perda da terra original, do seu local de origem, souberam cultivar a esperança, a fé, e por isso traduziram na beleza desses hinos védicos, né, marcados por muita esperança e fé, como vai dizer Emmanuel, esse anseio de retorno, esse culto de exaltação à majestade divina, que mesmo naquele processo de dor por conta do exílio, eles souberam cultivar. Então, esses foram os que formaram aquela civilização. Portanto, conjuntamente, espíritos mais resignados, espíritos mais equilibrados, mais serenos. E aí a gente já vai entendendo um pouco da característica da mensagem de que eram portadores. Essa mensagem de serenidade, de equilíbrio, de autocontrole interior, a meditação, né? Que vai depois aí florescer nos yogis, na yoga, que vai florescer depois também no budismo. Então a gente já vai vendo os traços da própria mensagem nos mensageiros, na origem daquele povo. E Emmanuel vai acrescentar que aqueles que não se portaram tão bem ante o exílio, que reagiram de maneira mais rebelde, mais revoltada, saíram num processo de expansionismo e de conquista. E foram esses que vieram a formar os povos arianos, descendentes dos árias, que eram os hindus. Os povos arianos que foram ali conquistar toda a Europa, formando a família indo-europeia. Ali os povos germânicos, os povos latinos, os povos gregos e os povos celtas. Então, aquele grupamento mais revoltado não se dispôs a ficar ali naquela posição mais serena, mais tranquila, de maior resignação, de maior estoicismo, né? Resiliência. Foram à luta, foram à conquista, como que tentando esquecer aquela dor. Foram buscar construir no mundo, conquistar, foram buscar as questões materiais e por isso se afastaram, formando como que um novo grupamento. Mas descendem desse grupamento hindu. Por isso as proximidades até mesmo linguísticas com o sânscrito, vai dizer Emmanuel, de todas as línguas daqueles povos ali do Ocidente. Então assim a gente entende um pouco melhor a origem dessa tradição espiritual e consegue entender o conteúdo espiritual que ela vai trazer, né? Como Emmanuel vai dizer de maneira muito bonita nesse capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, lá no item 4 ele diz assim: os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Então veja que bonito, uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Então veja que bonito. Os Vedas são esse cântico poético dos espíritos exilados, porém resignados, mansos,
que aprenderam a esperar, que aprenderam a se autodominar, entrando em contato com o divino e exaltando a sua grandiosidade. Então isso já tem muito a nos dizer, né? E vai dizer tanto Leon Denis como também Emmanuel que foram essas almas que foram criando, moldando aos poucos a atmosfera psíquica da Índia. Essas grandes almas, os Mahatmas, os Rishis, como vai dizer aqui também Leon Denis, que foram aos poucos criando essa atmosfera psíquica propícia para que essas revelações pudessem ser trazidas, né? Nesse acerenado, seus espíritos se tornaram portadores dessas grandes mensagens. Como Emmanuel prossegue aqui, os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Então veja o poder dessas grandes almas que atuaram coletivamente, criando uma aura espiritual na Índia, né? Leon Denis, num parágrafo que começa assim: durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, às margens dos rios e lagos, anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro, intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas. Eles possuíam esses misteriosos poderes, transmitidos de século em século, de que gozam ainda os faquires e os yogis. Então veja a importância dessas grandes almas mais resignadas, que souberam retornar justamente ao seu mundo de origem justamente por essa resignação, mas que deixaram um legado muito precioso à humanidade na forma desses ensinamentos de controle da mente, de autoconhecimento, de serenidade interior, traduzidos aí nos Vedas, nos Upanishads, no Mahabharata, no Bhagavad Gita. Então foram esses rishis, esses Mahatmas, depois os yogis, né, os faquires, os grandes construtores dessa tradição espiritual, que foi, claro, compreendida por muitos, mas que depois, com o passar do tempo, e isso Leon Denis também vai ressaltar aqui, como também Emmanuel, foi sendo deturpada, né? E mesmo esse povo, com essa tradição tão antiga e tão rica acerca das realidades do espírito, da própria reencarnação, são o povo que, por mais tempo tem lidado com esse conceito, com essa realidade da reencarnação, acabaram por criar o conceito tão inflexível e tão rígido das castas, separando tão dolorosamente os indivíduos dentro dessa sociedade. Ou seja, uma deturpação, um tropeço relativo à própria causa de tropeço que fez com que muitos desses espíritos viessem à Terra como degradados. O orgulho que detinham lá no seu mundo de origem. Então, muitos, claro, conseguiram superar, conseguiram vencer e conseguiram retornar, deixando esse legado precioso. Mas a coletividade, de um modo geral, acabou por tropeçar mais uma vez nessa pedra de tropeço do orgulho, e mesmo conhecendo a realidade da reencarnação, que faz com que alguém que foi um rajá volte a ser um pária um rajá, e assim sucessivamente, ou seja, essa troca constante, ainda assim estabeleceram esse sistema tão inflexível e tão segregacionista das castas. Então aí está uma pedra de tropeço que explica um pouco até da origem também desse povo e do porquê vieram à Terra. Mas de um modo geral, foram essas grandes almas, Mahatmas, Rishis, que souberam compreender a proposta transformadora do degredo, a proposta educativa de auxiliarem os povos da própria Terra e que deixaram esse grande tesouro espiritual para o futuro. E então Denis vai começar a buscar, a enxergar esses elementos, né? Esses elementos comuns dessa doutrina secreta, ali já presentes nos Vedas, e que o Espiritismo vem também resgatar depois. Então ele começa falando assim: a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. É um parágrafo bem curtinho que começa: portanto, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação.
Então esses conceitos já estavam lá. Mais adiante, ele diz: os Vedas são monoteístas. As alegorias que se encontram em cada página apenas dissimulam a imagem da grande causa primária. Mais adiante, as divindades secundárias, ou devas, personificam os auxiliares inferiores do Ser Supremo, as forças vivas da natureza e as qualidades morais. Ou seja, por detrás de toda aquela exuberância de deuses e de divindades associada ao culto e às multidões, nós encontrávamos a ideia do ser único, do Criador, que ou se manifestava, em múltiplas faces, que eram entendidas cada uma delas como deuses à parte. Então, a face da lei de destruição era um deus, a face da lei de criação era outro deus, e assim sucessivamente. Ou se manifestava através dos deuses, das divindades secundárias, os devas aqui, ou na tradição hebraica, por exemplo, Elohim, os deuses, ou, por exemplo, para nós espíritas, os espíritos superiores, os co-criadores em plano maior, os espíritos responsáveis pela natureza, todos esses entendidos como Deus, mas que na verdade eram espíritos, os agentes executores das vontades divinas. Então, quando se fica na superfície, se vê muitos deuses, mas quando se vai ao fundo, quando se realmente entende a mensagem por detrás do simbolismo, sobretudo dos primeiros mestres, ali vai se ver já a ideia desse Deus criador, desse Deus único que tem os seus agentes na criação, ou que tem múltiplas faces, muitas vezes cada uma delas tomadas com o nome de uma divindade à parte. A própria questão da reencarnação, por exemplo, Leon Denis vai comentar nesse capítulo também, a ideia da metempsicose, a possibilidade da reencarnação em animais ou em plantas, ela era restrita mais ao vulgo, ela ficava ou era mais voltada ao vulgo, mas se vai-se ao fundo, na parte mais profunda, nessa doutrina secreta, verá ali que a ideia da reencarnação sempre progressiva. Então a gente vai vendo que muito daquilo que parece dissonante é apenas a forma, a embalagem, mas que no conteúdo muitos conceitos espíritas aqui já estão. A realidade do espírito, da alma, reencarnação, a ideia do Deus Criador, a ideia da gradação dos espíritos, os devas, que já eram espíritos superiores, os co-criadores. Então, muitos conceitos aqui já estão. E particularmente, Denis vai se dedicar a estudar aquele que foi um dos principais mestres da tradição hindu. Emmanuel vai nos relembrar o Vyasa e tudo mais, mas o Denis, nessa primeira parte desse capítulo, vai se concentrar muito aqui nos ensinamentos de Krishna, nos seus diálogos lá com Arjuna, como está no Bhagavad Gita. É interessante que Denis vai dividir o seu capítulo basicamente em duas partes. Essa primeira parte mais dedicada ao hinduísmo, com os ensinamentos aí de Krishna, a segunda parte mais dedicada a Sakyamuni, a Buda, que também nasceu naquele contexto, A tradição espiritual budista também nasceu ali naquele contexto, naquele terreno, naquela fonte. Então, nessa primeira parte, Denis vai se dedicar mais aos ensinamentos de Krishna. E é interessante que ele vai selecionar alguns desses ensinamentos e nós vamos ver a proximidade desses ensinamentos com muito daquilo que a gente vê no próprio Evangelho. E isso acontece com muitas tradições espirituais do passado, que levou a historiadores, por exemplo, a pensarem que o Cristo nada mais era do que uma compilação dessas tradições do passado, porque muito do que ele falava já estava lá atrás, ou a sua história se aproximava muito da história desses mestres do passado. E Emmanuel vai nos explicar melhor isso, o porquê dessa similitude, dessa proximidade, no capítulo 9 do livro A Caminho da Luz, quando ele fala as grandes religiões do passado, e ele vai falar dessa gênese, dessa origem comum dessas religiões, como sendo o Cristo, aquele que é o planejador, o orientador de todos os trabalhos, e que enviou em todos os tempos os seus emissários. Muitos deles cumprindo tão bem a sua mensagem que foram até tomados por ele mesmo. E por que tomados por ele mesmo? Porque esses povos, os degredados, eles foram recebidos pelo Cristo.
e receberam dele a promessa de que um dia ele haveria de estar com eles. Então, no inconsciente coletivo, eles guardavam essa promessa, e quando vinham um grande mestre desse, associavam ao Cristo. Mas é preciso entender que eles vinham trazer uma luz refratada, eles vinham trazer verdades ainda esparsas em relação à verdade síntese que nós vemos no Cristo, na vida do Cristo. Como vai dizer também Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 133, esses mestres que vieram antes, que vieram preparando o terreno em todas as culturas, eles eram como que satélites, que traziam uma luz refratada, ou seja, eles refletiam uma luz, mas não eram a fonte da luz. Porque se eram eles os satélites, o Cristo era o sol que resplandece. Então, muitos foram confundidos com o Cristo por conta disso, dessa promessa associada ali no inconsciente coletivo e por conta de muitos terem cumprido muito bem a sua missão, mas ainda assim sempre na condição de uma luz reflexa, nunca o sol que resplandece que tivemos em Cristo. Então, por isso a gente vai ver essa proximidade dos ensinamentos, por exemplo, de Krishna, com muito que a gente veria no Evangelho depois. Alguns aspectos depois de Buda, de Sakyamuni, com o que veríamos no Evangelho, Sócrates, com o que veríamos no Evangelho. Por quê? Porque eram emissários, ministros do Cristo, e vieram preparar-lhe o terreno. Então, Denis aqui vai trazer muitas reflexões, muitos ensinamentos de Krishna no Bhagavad Gita, que ele seleciona aqui para ver como que esses princípios que hoje o Espiritismo consagra já estavam ali claros, explícitos. Alguns de uma maneira um pouco simbólica, mas bastante acessíveis àqueles que se dedicavam um pouco mais ao estudo e à compreensão. Então, por exemplo, lá na parte em que ele vai trazer esses ensinamentos do Krishna, ele começa assim, ele faz uma seleção, está até em itálico aí. O corpo, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Olha só essa definição, se não é o que está no Livro dos Espíritos de maneira clara para a gente. A finitude do corpo, a transitoriedade do corpo, que não é o que realmente é vivo, mas sim a alma, que em oposição ao corpo é eterna, imponderável, ou seja, uma matéria mais sutil, não ponderável pelos sentidos do corpo, e invisível, inacessível aos sentidos ou às capacidades sensoriais do ser encarnado, com exceção daqueles que detêm a mediunidade. Mas, basicamente, aqui nós temos conceitos que o Livro dos Espíritos traz claramente, que milhares de anos antes de Jesus já estavam ali nos ensinamentos de Krishna, nos ensinamentos dos Vedas. Ele segue no próximo parágrafo. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Então, a ideia da reencarnação já trazida à baila aqui, como que também essa definidora ou essa tuteladora do destino da alma. Então, a alma, segundo o que ela fez, isso vai definir o mistério dos seus próximos renascimentos. Então, o destino associado aí às escolhas da alma. Assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz dessa verdade. Olha que frase profunda. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: eu só consigo entender melhor o universo, aqui o céu, quando eu lanço a luz dos astros. Então, pela luz dos astros é que eu consigo entrever melhor os mistérios do céu. Então, quando eu lanço a luz, aí ele vai fazer a comparação, os recônditos da vida só se esclarecem à luz da verdade ou da realidade da reencarnação. Em outras palavras, não é possível entender realmente a dimensão da vida sem a luz desse conceito fundamental.
E, de fato, como entender justiça divina sem esse conceito-chave, né? Kardec foi convencido por isso. Kardec, que não acreditava nessa possibilidade, resistiu até quanto pôde, mas que foi convencido justamente pelo modo como que esse conceito aclarava as coisas, explicava um monte de coisas que eram, sem ele, inexplicáveis. Por exemplo, a justiça divina. Quando perguntam aos Espíritos no Livro dos Espíritos em que se fundamenta a verdade da reencarnação, eles respondem: na justiça de Deus. Sem isso, onde a justiça? Onde a equanimidade do Criador? Então, está aqui um conceito que já está lá milhares de anos antes de Jesus e, quiçá, do Espiritismo. Que dizer do Espiritismo? Próximo. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Gente, olha essa descrição. Se não é assim, se não se torna absolutamente clara à luz do que o Espiritismo nos revela. Conceito de purificação espiritual, que traz por consequência o conceito de hierarquia espiritual. Né? Quanto mais o espírito se purifica, mais investe no conhecimento das leis, no conhecimento do Altíssimo, das suas leis na vivência. Quanto mais ele se desapega das questões materiais e das paixões, quando ele morre, quando ele desencarna, a alma voa para essas regiões, ou seja, é uma alma que tem mais liberdade, é uma alma que tem mais autonomia, pela própria condição do seu perispírito. Mais sutil já, ela consegue acessar esferas espirituais, regiões espirituais inacessíveis àquelas almas de perispírito mais denso, porque se aferraram mais às questões materiais, às paixões. Então, uma alma mais livre, portanto, uma alma que voa. A descrição que hoje André Luiz traz para nós, claramente, né, a descrição do mundo espiritual, das regiões do mundo espiritual, aqui condensada numa simples frase, trazendo todo esse conceito e toda essa ideia da purificação espiritual como objetivo das reencarnações. Então o espírito volta nesse mistério dos destinos para se purificar cada vez mais, ampliando o seu conhecimento do Altíssimo para se aproximar desses seres que lá vivem nessas regiões mais elevadas. Assim, a alma, obscurecida pela matéria e pela ignorância, é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Então está aqui o complemento. Né? Aqui, no caso, o acréscimo, né, da mentepsicose, né, corpo de seres irracionais, mas que, como falávamos, como Denis vai falar aqui também, era mais um aspecto coercitivo, mais ou menos como a ideia do inferno na tradição cristã, para criar um certo temor e incentivar a purificação espiritual na encarnação, mas que, num sentido mais profundo, realmente não se aplicava. Né? As reencarnações eram sempre progressivas. O que se poderia entender do aspecto simbólico aqui, talvez, é que esse corpo de seres irracionais é que a alma ainda não purificada é a alma que ainda não se libertou da sua animalidade. Portanto, ela precisa voltar ao corpo para superar a sua animalidade, que ainda vigora em si. É por isso que ela ainda fica presa a esse círculo. Quanto mais ela se liberta disso, menos ela precisa voltar a esse corpo material denso para se libertar da sua irracionalidade. Né? Então, é um entendimento mais profundo do sentido dessa fala. Ele segue: todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Ora, isso aqui é a quarta parte do Livro dos Espíritos, ou é a obra Céu e Inferno, isto é,
as atitudes, as escolhas do espírito numa encarnação repercutem nas próximas. As existências são solidárias entre si. Então não é aquele modelo de reencarnação em que as múltiplas vidas estão desconectadas umas das outras. Elas são solidárias. O que eu faço numa repercute na próxima ou nas próximas, né? Então há uma lei regendo essas escolhas do espírito, né? Definindo para ele a felicidade ou infelicidade, as consequências felizes ou dolorosas, segundo as suas escolhas. Então é a lei de justiça divina atuando, regendo esse processo reencarnatório no sentido de tutelar o espírito na evolução, trazendo as experiências difíceis para convidá-lo a repensar as suas escolhas e exaltando aí com felicidade crescente as escolhas positivas. Há, porém, um mistério maior ainda. Para atingir a perfeição, cumpre conquistar a ciência da unidade, que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. Olha que bonito, a ciência da unidade, né? Tudo que sobe converge para a unidade divina. O que parecia separado, ciência, filosofia, religião, converge para a unidade. Todos entendemos como filhos de Deus destinados à mesma finalidade, criados com o mesmo propósito, com o mesmo amor. Sendo Deus um, Ele dá essa unidade a toda a criação, algo que nós vamos encontrar na tradição hebraica. Ouve, ó Israel, Deus é um. Não um no sentido de único apenas, mas no sentido de unidade. Ele é o que dá uma unidade ao universo, um mesmo propósito, as mesmas leis que vigoram em toda parte, né? Se tivéssemos múltiplos deuses, não existiria unidade. Percebe como está aqui o conceito de um monoteísmo, de um Deus único e unificador? Está aqui. Né? A ideia da pluralidade, dos múltiplos deuses do hinduísmo é muito mais apenas uma questão de aparência do que de essência. Porque aqui está o conceito desse ser divino. E ele prossegue: trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição. Aqui um conceito central no Espiritismo. Qual a mais meritória das virtudes? A caridade desinteressada, ou seja, o sacrifício do interesse pessoal a benefício desse ser, que é o princípio de todas as coisas, adorado e servido na figura do próximo, do semelhante. Então está aqui o símbolo da vitória sobre o ego, o egoísmo. Sacrificar o egoísmo, os caprichos, as paixões, em benefício dessa unidade, desse ser divino, do amor por essa unidade, portanto, por todos os seres. Quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também a sua luz é um com Deus. Olha que feliz definição. Ser um com Deus é encontrar esse Deus em nós, encontrando em nós a fonte da felicidade. Como? Na felicidade que eu crio, que eu gero, no exercício do amor. Encontrando em mim a alegria. Como? No dever cumprido, na consciência pacificada, na confiança em Deus. Encontrando em mim a luz. Qual luz? A luz que nasce da consciência iluminada pelo conhecimento e aplicação das leis divinas. Quem assim faz é um com Deus. Aí a gente verá Jesus dizer: eu e o Pai somos um. E eu vim para que vocês também sejam um comigo e nós todos um com o Pai. É buscar essa ciência da unidade. Como diz Emmanuel, estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Olha quantas pontes com o Evangelho, essa água da imortalidade, o Cristo com a mulher samaritana. Essa fala, né?
A alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte. Jesus, quando diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca mais morrerá. Ainda que morra, viverá. Ou seja, quem se tornou um com esse eu sou, o eu divino, não está mais sujeito à morte. Para ele agora há só vida. Né? E quem se purificou disso tudo sequer precisa voltar à matéria. É o espírito que alcançou a condição de espírito puro. Tudo isso já aqui nesses ensinamentos de Krishna. Mais adiante, ele vai falar de uma fala de Krishna que fala que aparecia sempre que o vício e a injustiça superavam a virtude no mundo, ele se manifestava, ou seja, a ideia de que a revelação sempre vem para relembrar os homens, a humanidade de modo geral, do caminho a seguir, né? Ele diz assim, tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos, porém, vós nem mesmo os vossos conheceis. Então, ele já conhecia os dele, porque é um espírito já mais adiantado. Os nossos ainda permanecem ocultos, mas nós passamos. Estou falando aqui do esquecimento, né, da reencarnação. Posto que, por minha natureza, eu não esteja sujeito a nascer e a morrer. Então, não é um espírito que precisa voltar mais. Mas, todas as vezes que no mundo declina a virtude, que o vício e a injustiça superam, torno-me então visível. Ou seja, eu venho ter convosco. Falando aqui dos espíritos que encarnam a título de missão. Daqueles espíritos que não precisariam voltar, mas voltam para ensinar. Assim me mostro de idade em idade para a salvação do justo, para castigo do mal e para restabelecimento da verdade. Ou seja, é como que um arquétipo aí da revelação, né? A revelação vem através desses missionários de idades em idades, de tempos em tempos, para relembrar a virtude, para alertar aos maus, aos que se transviaram da virtude, para restabelecer a verdade. Mais adiante, Denis traz mais um trechinho. Os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Então, de novo, né? Veja a proximidade com as lições do Evangelho e da própria doutrina espírita. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. Se amardes apenas o que vos amo, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos os mesmos? O mesmo? Então amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, caluniam, fazei o bem aos que vos fazem o mal. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Então o papel do homem virtuoso, como da virtude, é estar em meio ou na lei de sociedade, na convivência, ajudando e amparando os outros, né? Compartilhando com os outros aquilo que já pôde angariar da lei divina. A importância que Kardec vai dar, por exemplo, à lei de sociedade, aos espíritos, como único meio, de fato, que nos permite progredir, desenvolver o vício, ou melhor, desenvolver a virtude e superar os vícios. É na lei de sociedade, na convivência. E mais adiante, outro trechinho. Nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chorarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos de subsistir além da vida presente. Então, a vida na imortalidade. Então, basicamente, esses são alguns dos ensinamentos que ele traz, né? Que o Denis pinça ali do Krishna, trazendo para nós, e que ele vai comentando aos poucos, nos mostrando essas realidades ou essas grandes verdades que eles já estavam naquela beleza poética dos Vedas, dos ensinamentos de Krishna, no seu diálogo com Arjuna, que vão estar também mais adiante nos ensinamentos de Sakyamuni, de Buda, na segunda parte desse primeiro capítulo, mas que, se bem meditadas, são fontes muito enriquecedoras para o nosso estudo
e para a nossa reflexão. Então, basicamente, é isso que ele vai se dedicar nesse primeiro capítulo, a extrair para nós, ou melhor, nesse segundo capítulo, a extrair para nós esse espírito do hinduísmo, né? Esse espírito desses mensageiros que vieram naquele contexto dessa primeira civilização, a mãe das filosofias e das religiões, e que traz para nós esse caráter do autoconhecimento, da ligação com o divino, e que foi forjada aí no coração desses espíritos Mahatmas, dessas grandes almas que souberam na mansidão, na resignação, trazer essa sua mensagem para o mundo. Mas ele traz também um alerta para o fato de que mesmo esses espíritos, ou mesmo com todo esse cabedal de conhecimentos, essa civilização teve aí os seus tropeços. As castas, né, que deturparam, de certo modo, a mensagem. Essa mensagem, à medida que foi sendo passada adiante através dos outros continuadores, foi sendo perdida em sua profundidade, a não ser por alguns que souberam cultivá-la, como os yogis, os faquires e outros, né, os swamis, mas que, mesmo com todo esse conhecimento, eles puderam cair novamente naquela armadilha do orgulho, criando sistemas de castas, mesmo convivendo há muitos milênios com a ideia de reencarnação, muitos espíritos naquela coletividade ainda se aferraram ao orgulho, às vaidades terrestres, não percebendo a finalidade real da reencarnação, que é nos permitir justamente essa troca de posição para que a gente possa angariar novas perspectivas de mundo, novos valores, novas virtudes, saindo de uma certa zona de acomodação. Muitos se perderam aí. E é difícil para muitos espíritos sair desse conceito, né? Porque perdura por milênios esse sistema de castas. E aí a gente entende também a importância, por exemplo, de se reencarnar em outros povos, em outras coletividades, para você sair um pouco daquele prisma, daquela perspectiva de crescer sempre dentro daquele sistema, para olhar de fora um pouco e ver outras perspectivas. A importância que tem essa migração espiritual, esse intercâmbio espiritual entre os povos, entre as civilizações, entre as tradições espirituais, para o espírito, para que ele possa sair de certas cristalizações de uma certa tradição, de uma certa civilização, para enriquecer-se em outra. E no caso aqui da civilização hindu, da tradição espiritual hindu, esse é um dos grandes problemas a serem superados. Mas ficou aí, está acessível esse grande legado dos Vedas, esse cântico de fé e esperança desse povo, desses espíritos que, na sua mansidão, nos legaram uma mensagem tão bonita e tão poética e tão profunda, né? Mas já ao final dessa primeira metade desse segundo capítulo, Denis vai dizer assim: no brahmanismo, como em todas as religiões antigas, só para vocês se localizarem, o parágrafo começa assim: se considerarmos o brahmanismo, por meio mais ou menos no meio do parágrafo, tem lá, no brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir duas coisas. Uma é o culto e o ensino vulgar, repleto de ficções que cativam o povo, auxiliando a conduzi-lo pelas vias de submissão. Uma coisa é o aspecto exterior, mais destinado ali à condução das massas, né, sobretudo naquele tempo. E outra coisa, mais adiante ele vai dizer, é o ensino secreto, a grande tradição esotérica que fornece sobre a alma e seus destinos e sobre a causa universal as mais puras e elevadas reflexões. Então, para além da capa, buscar a essência, para além da casca, o conteúdo. Para conseguir isso, acessar isso, é necessário penetrar-se nos mistérios dos pagodes, folhear os manuscritos que estes encerram e interrogar os brahmanes sábios. Ou seja, há também uma tradição como que oral, né, transmitida entre esses grandes sábios, os swamis, os brahmanes, que ajuda a entender todo esse simbolismo dessa poesia dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Mahabharata, dos Upanishads, e ao acessar esse conhecimento mais profundo. Mas aqui a gente tem então a primeira visão panorâmica dessa civilização, do hinduísmo,
que foi a matriz de todas as demais, né? No próximo estudo a gente vai estudar uma que derivou também desse contexto, que veio dessa mesma fonte, um pouco já mais tardia, né? Já mais próxima do advento do Cristo, que é o advento do budismo, com Sakyamuni, que nasceu ali naquela região, foi educado ali e trouxe ali um viés um pouco diferente à mensagem que vinha do hinduísmo, né? Mas também com aspectos muito similares, esse cuidado com a vida interior, esse cuidado com a vida mental, esse cuidado com a meditação, com a autoiluminação. Então fica aí o convite para estudarem, para lerem, né? Leiam todo esse capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que é muito rico, que vai trazer muitos elementos também aqui para a gente entender a história da formação dessa civilização hindu e justamente o conteúdo espiritual da tradição que eles nos deixaram. Leiam essa primeira parte do capítulo e também já leiam aí a segunda parte desse segundo capítulo, que será o tema do nosso próximo estudo, falando sobre o budismo. Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos inspire e nos ampare sempre nas nossas reflexões. Muita paz e muita luz.